Davi Furigo está de volta, participa conosco. Tudo bom, Davi? Como vai, Tati? Seja muito bem-vindo. Adorei sua sugestão. Muito obrigado. Me sinto bem-vindo, é uma alegria estar aqui. E que bom você gostou da sopa, porque eu tenho certeza que o pessoal também vai adorar. Adorei. Sopa de abóbora com leite de coco. E depois tem uma misturinha muito interessante que o Davi faz, damasco e grão de bico. Exatamente, né? Até o nome fica um pouquinho complexo, né? Porque é um relish. Relish? Um relish. Relish. Relish é um molho contemporâneo, onde que ele tem um tom acentuado mais ácido. Acidificado, pode ser com vinho, com limão. Você encontra pronto em supermercados, né? Geralmente com bandeiras um pouco mais altas aí, né? Porque é um produto gourmet, considerado gourmet, mas você pode substituir por uma geleia de damasco. Funciona. Adorei. Hã? E a gente vai passar então todas as dicas para você em casa conseguir baratear a receita, conseguir fazer. E pro inverno é tudo de bom. Apesar que já agora no delicioso. outono à noite, né, aquele ventinho, eu adoro sopa o ano inteiro, mas especialmente nessa época a gente, geralmente jantar acaba optando por sopa, Eu sabe o que é legal creme. também, Tati? Nessa receita, ela não impede de ser servida fria. Isso que é bacana. Então você pode tanto utilizar para o inverno, quanto você pode utilizar como uma refeição durante o dia, dependente do clima. Fica muito saborosa. Né? Adorei. Vamos fazer então? Vamos lá. Bom, é muito simples. Nós iremos começar com a manteiga, tá joia? Então, colocar um pouquinho de manteiga. A proporção, a receita o pessoal pode pegar depois no site, né? Mas, no caso, a proporção que nós vamos utilizar aqui é o suficiente para fazer o prato de hoje, né? O que eu coloquei na receita sugerida é que vai dar certo também, que é para 1 quilo de abóbora, tá joia? Então, aqui a manteiga com o damasco. Por que eu estou aquecendo a manteiga junto com o relish de damasco? Que, no caso, poderia ser substituído por uma geleia. Que eu quero que solte aqui sabores, né? Então esse aquecimento da manteiga, juntamente com o damasco, vai liberar sabores, né? Feito isso, eu vou dispor a abóbora. Aqui ela já está pré-cozida, né? É muito interessante saber o seguinte: você pode cozinhar a abóbora inteira, previamente lavada, na panela de pressão. Depois que começou a pegar a pressão, em torno de 7 minutos está pronto. Mas eu coloco a abóbora assim, com casca e Inteira. tudo, dentro da panela de pressão? Dentro da panela de pressão. Gente, que interessante, eu não sabia disso não. Quantas pessoas já se cortaram, já se machucaram, ou então sofrem para descascar a abóbora no dia a dia, não é mesmo? Que legal, E você não Maurício. precisa disso. Depois de começar aquele barulhinho típico da panela de pressão, quanto Exatamente. tempo eu espero? Em torno de 7 minutos se for uma abóbora pequena, Tá. né? Mas se você quiser garantir o cozimento, até 12 minutos é o suficiente. Né? Que legal. Outra coisa que é interessante saber é que a casca é comestível, né? Então você pode manter a casca ou você retira, né? É uma opção. Tudo bem? Perfeito. Então aqui a gente colocou a manteiga, você colocou um pouquinho da geleia de damasco. Exato. E em casa o pessoal pode fazer até caseira também, né? A própria geleia. Pode, bem lembrado. No caso, se quiser fazer o relish, você vai fazer o quê? Você vai colocar um pouco de açúcar com água e limão para ferver, como se fosse uma calda para doce. Tá. Feito isso, você vai hidratar o damasco de um dia para o outro nessa calda. E depois você açúcar, tritura. limão e água. Uma proporção de açúcar, meia proporção de água, meio limão. Tá. Fez a calda, deixou ela branca, não um caramelo, né? Fez ponto fio, hidrata depois o damasco nessa calda. Deixa o damasco ali de molho de um dia pro outro. De molho para um dia para o outro. Uma xícara de açúcar, Meia meia xícara. de água E meio limão e pequeno. suco de meio limão. Exatamente. Vou fazer essa misturinha na panela, deixou aquele ponto de fio, Exato. reservo, Reserva. deixo esfriar um pouquinho. Deixa esfriar, hidrata coloca os damascos. os damascos, de um dia para o outro. Você vai usar em torno de 300 gramas de damasco por essa quantidade. Perfeito. Joia? Aqui eu venho com leite de coco. Aqui na panela a gente colocou a margarina, colocou então essa geleia de damasco, que você pode fazer caseira, até para também aproveitar melhor os nutrientes, né? Ao invés da geleia industrializada. Quem preferir também, fica opcional. Colocamos nossa abóbora e agora o leite de coco. O aroma é incrível dessa sopa, né? E aqui você pode ir corrigindo a textura, isso que é interessante, viu, Tati? Você pode ir corrigindo a textura de acordo com o que você gosta da sopa. Então aqui eu coloquei o leite de coco e vou corrigir agora com um pouco d'água, tá? Porque ela vai cozer, como ela está pré-cozida, é só o suficiente para a gente conseguir temperar. Então, hoje o que eu quis trazer foi a praticidade. Se você faz isso um dia anterior na sua casa, você finaliza a sua refeição em 5 minutos.
né? Vou pegar um pouquinho d'água. Fique à vontade. Então é uma né, receita gente? muito prática e que você consegue gostos e sabores muito ricos, né? E a abóbora é uma delícia, né? É uma delícia. Inclusive, daqui a pouquinho a gente também tem aí a proposta de usar o grão de bico. E o grão de bico previne doenças cardiovasculares. E hoje, tanta gente acaba aí ficando doente, em muitos casos até vindo a óbito, por causa de doenças, né, do coração. E o grão de bico é um grande aliado para prevenir essas doenças. Então, vale a pena a gente colocar no nosso cardápio. E aproveita essa ideia hoje do Davi Furico. Enquanto ela ferve e a gente deixa o ponto suficientemente necessário para poder fazer, para poder triturar, porque nós vamos utilizar o mixer, eu trouxe algumas dicas interessantes. Por exemplo, o gengibre. O gengibre, muitas vezes a gente sofre como descascar ou não sabe como trabalhá-lo da melhor maneira possível. Uma coisa muito interessante é você utilizar uma colher, eu só vou lavar isso aqui, é você utilizar uma colher para poder descascá-lo. Você não corre o risco de se cortar e você consegue aproveitar a raiz da melhor maneira possível. Olha que prático, se você pega a colher e faz isso aqui, sai todinha a casca. Ó. Davi, mas Davi, espetáculo hoje sua participação, hein? Tá A dica de cozinhar a abóbora na panela de pressão inteira foi top. Agora a gente descascar o gengibre com a colher, muito mais fácil do que ficar ali com a faquinha. E você aproveita todas as partes. Ó, eu vou tirar essa parte aqui com a colher. Verdade, só sai aquela casquinha bem fininha. Ó. Olha lá. Não tem desperdício. Não é nenhum. Feito isso, aí você fala assim, tudo bem, mas aí eu quero comer o gengibre na minha refeição e não quero ficar com fiapo na boca e nem engasgar. Ótimo. Você vai pegar um raladorzinho, você vai cobrir ele com filme plástico, sabe aquele que você compra em casa para armazenar os alimentos? Sei. Cobre ele com filme plástico. Nós vamos pegar um prato, deixa eu pegar um pratinho. Aqui, pode ser esse mesmo. Pode ser pequenininho? Pode. Então, com o pratinho, colocou no pratinho, olha só que interessante. Se você, Gengibre ralador e o ralador você encapou com aquele filme plástico. com o plástico. Você escolhe o ralo que você quer Tá. e rala. O que vai acontecer? O que sair aqui embaixo não tem nenhum tipo de fibra que vai fazer você engasgar. O que ficar aqui fora, que eu vou te mostrar logo mais, é toda a parte fibrosa que não presta pra gente cozinhar. Tá vendo? Isso aqui você vai conseguir temperar, fazer chás, fazer bebidas. E aí né? aquele que saiu dentro, ele tá bem limpinho, digamos assim, né? Ele Sem não tem esses- nenhum tipo de fiapo. essas Tá vendo fibras. esse fiapo aqui, ó? Esse fiapo ele fica pra fora. Por Mas quê? não estourou esse... O filme, O o plástico, filme? sim. O que acontece? Na hora que eu ralo, ele rasga, mas ele fica preso, aderido ao ralador. Então não sai plástico na comida, porque ele é resistente. Que bacana. E aqui você deu quantas voltas desse filme Uma plástico? Uma só? Uma volta só. Tá aí, gostei. Né? É muito, Vivendo e aprendendo. é muito simples e para você utilizar, facilita a sua vida, né, no dia a dia. E o gengibre também é excelente para nossa saúde, até para acelerar nosso metabolismo. Muitas pessoas acabam acrescentando em algumas dietas, né, para perder peso. Ah, como a sopa tá bonita. Anti-inflamatório. Feito isso, ó, a gente tem em torno de 5 minutinhos que ela tá aqui. Nós já vamos desligar o fogão Pode aqui. zerar? Pode zerar. Prontinho. Eu vou ali na pia só por questão de segurança, colocar Perfeito. dentro da jarra que nós vamos triturar. Deixa eu aproveitar enquanto isso, Davi, eu vou repassar então a quantidade, tá bom, minha amiga? Anote aí para você fazer essa sopa de abóbora com leite de coco e depois você vai acrescentar também grão de bico para deixar ainda mais nutritiva. 1 quilo de abóbora, gengibre a gosto, meia lata de grão de bico enlatado. A gente já encontra com facilidade, tá bom? Grão de bico enlatado. Aí eu me lembro, tava até contando, né, Davi, minha avó cozinhava grão de bico. E aí depois chamava todo mundo em casa e tinha que tirar aquela casquinha do grão de bico. Era um processão, né? Era lento. E você sabe que daí vem de costume, né? Porque daí todos os filhos, todos os meus tios acabam tendo esse mesmo costume, né, vovói? Oh, delícia, época boa. 1 quilo de abóbora cabotiã, gengibre a gosto, meia lata de grão de bico enlatado, 200 ml do leite de coco, 50 gramas de manteiga e 130 gramas do relish. É relish? Relish. Relish. Essa é a pronúncia, isso. Relish.
130 gramas do Relish de Damasco, que é aquela geleia, né? Aquele creme que a gente fez. É um molho contemporâneo. Molho contemporâneo. Isso, com um tom ácido, né? Legal. Tudo bem? E sal a gosto. Primeiro na panela a gente colocou a manteiga, depois você veio com o Relish de Damasco. Exato. Depois a gente acrescentou a abóbora, leite de coco. Exatamente. E deixou. Isso. Tá vendo? Você já pode fazer, não precisa nem da receita escrita. Já guardei. Muito simples. O grão de bico e o gengibre vai por último, depois que eu processar. Tudo bem? Podemos? Você que manda, Davi. Então vamos lá. Feito o processamento, que é bem simples, você viu? Um pouquinho demorado. Você pode usar o mixer. Aí você fala assim, Davi, eu não tenho mixer em casa. Você pode usar o liquidificador. A única coisa é cuidado para não tampar o liquidificador por completo, que vai criar vapor e vai explodir. Né? Você pode se machucar. Explodir, lógico, não é uma explosão zona, mas o vapor faz uma pressão que a tampa pode voar. E você pode se machucar com isso, né? É só tirando aquela... Tem aquela... Na tampa do liquidificador, né? Tem aquela do meinho. Exatamente. Só a gente tirar aquela do meinho e evita problema. Feito isso, nós vamos adicionar o tempero, que seria o gengibre. E depois finalizar com o grão de bico. Eu gosto aqui também de não adicionar sal, para vocês conseguir extrair o máximo do que o ingrediente pode te oferecer. Isso é uma coisa... Cada chefe tem uma forma de trabalhar a gastronomia culinária, ainda bem, né? Por isso que ela é tão rica e tão maravilhosa. Diversificada. Eu gosto muito de conseguir preservar aquilo que o ingrediente pode nos oferecer de melhor. E se você não adiciona sal aqui, mais uma vantagem. Dietas para quem tem problemas com dietas hipossódicas, comendo sal. Aí, no caso, você substitui e não coloca o enlatado, porque o enlatado você tem uma conserva à base de sal e você faz só essa parte até aqui da receita. Perfeito, só não acrescentar o grão de bico. Exato. Bom, olha só essa textura. Ai, que delícia, gente! 2 minutinhos para encerrar, a gente vai divulgando também todos os contatos do Davi Furigo. Vou me preparando para aquele momento delícia do quadro Bom Sabor de experimentar. Davi, só para reforçar então para o pessoal em casa que quiser seguir essa proposta de colocar o nosso molho de damasco, Relish de Damasco. Então você vai fazer em casa, você vai misturar uma xícara de açúcar, meia xícara de água e suco de meio limão. Meio limão. Deixa no fogo, vai ficar aquela caldinha. A hora que ficar aquela caldinha de ponto, você desliga, deixa esfriar um pouquinho e vai deixar o seu damasco ali descansando de um dia para o outro. Perfeito. No dia seguinte, a gente vai ter o nosso... Você tritura. Trituro tudo, né? E você tem o relish pronto. E o relish pronto. Não precisa gastar. Que a gente acrescentou na sopa. Foi o que eu fiz. No caso, eu deixei ele uma textura bem densa. Mas você pode ir controlando a textura, colocando mais ou menos caldo. Perfeito. Joia? Ai, que delícia, gente. O cheirinho tá bom. Sopa de abóbora com leite de coco, nosso relish de damasco e o grão de bico. Ai, ai. Eu já vou hora pegar mais aqui com o grão de bico. né? Curiosa. Nossa, ainda bem que você não colocou sal. Não é porque necessário. De fato, e a gente consegue desfrutar mesmo, né, desses sabores da abóbora, do leite de coco. Fica ótimo, né? Suave, sensacional. Um toque, você percebe aquele toque do damasco e com o grão de bico, perfeito. O que encanta na gastronomia são os extremos, né? Nossa, e então, essa quando mistura ficou muito você legal. consegue, você viu aí, nós utilizamos o doce com o salgado, a textura do grão de bico com a cremosidade da sopa, né? Nós adicionamos o ácido com o açúcar, que no caso tem o tom adocicado do leite de coco. E essa mistura dos extremos surpreende na gastronomia. Esse é até um toque, para se você quiser surpreender alguém fazendo um jantar, ou um almoço, a família, seja quem for, vai pelos extremos. Muito obrigada, Davi. Nunca que eu ia pensar em misturar esses ingredientes. Você misturou e ficou sensacional. Faça em casa, vocês vão gostar. Tchau!